Paz e graça, irmãos. Amém? Quantos creem que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos, mais do que nós pedimos? Amém? Francisco está bonito, estou de gravata hoje, que coisa linda. Glória a Deus. O povo é bonito, né? O povo de Jesus é bonito. Creio que o que Deus fez de manhã, Deus vai fazer também agora de noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo de número 12. Livro de Romanos, capítulo de número 12. Versículo de número 2. Romanos 12, 2. Diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repita comigo: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Volte um pouco a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 37. Seja alguém conhecido por capítulo ou por número. Salmo 37, versículo de número 4. Verso 4 diz: Deleita-te também no Senhor, e Ele dará os desejos do teu coração. Diga comigo: Ele dará os desejos do teu coração. Vamos orar? Senhor, nós oramos e pedimos a Ti que o Senhor fale conosco através desta palavra. Que o Senhor, de uma forma extraordinária, não deixe ninguém sair daqui sem antes ouvir o que o Senhor tem a dizer. Queremos, ó Pai, sairmos impactados e transformados. Pedimos que através do Teu Espírito Santo seja repreendido tudo aquilo que possa querer atrapalhar de alguém ouvir, entender, compreender e guardar no coração. Mas antes, que esta palavra seja como rema, como revelação, para que nós possamos, ó Pai, compreender o que é que o Senhor tem a falar conosco. Fale, Senhor, de forma tão direta, pois nós estamos prontos a ouvir. Usa a nossa vida, Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, no nome de Jesus, amém. Na vida, quando nós nos damos conta a entender, ou às vezes sem entender, quando criança, todos nós temos vontades e desejos. Todos nós somos pessoas que aquilo que nós vimos ou ouvimos podemos desejar. Quem aqui não tem desejo? Quem aqui não tem vontade? Quem de nós daria desde criança, mesmo antes de aprender a falar, mesmo antes de aprender a andar, desejar alguma coisa, ter vontade? Basta quem tem filho, como eu tenho 3, ver quando os filhos se deparam diante de uma televisão e já conseguem falar, e tudo que passa fala para o pai: eu quero isso, eu quero aquilo. Meu Deus, não é fácil. E aí você tem que fazer uma manobra e ter um jogo de cintura de tantas coisas, porque quer tudo. Todos nós temos desejo. Eu costumo dizer que o desejo, ele surge
somente após você ver alguma coisa ou você ouvir alguma coisa. Ninguém deseja aquilo que nunca viu ou aquilo que nunca ouviu. Se eu falar para você nesse momento, deseja algo que você nunca viu nem ouviu, não tem como, não existe. É por isso que nós temos que saber aonde nós colocamos os nossos olhos e saber o que é que nós ouvimos. Nós temos isso lá no princípio da história, quando Deus criou o primeiro casal, criou Eva, criou Adão. Eva viu o fruto proibido e ela desejou o fruto proibido. O desejo só veio por aquilo que ela viu. Só depois que ela viu, ela quis, mas enquanto não viu, não quis, porque não sabe. Quando eu olho para a história de Davi, rei de Israel, que abre a sua varanda, e todo o seu exército está em guerra, em luta, está travando uma batalha, mas Davi está em casa, e quando ele abre a janela, ele vê Betseba se banhando, e ele deseja essa mulher. A gente tem que tomar cuidado com as janelas que a gente abre, para não desejar algo que é ilícito. Assim Davi desejou, porque ele viu. Quando nós olhamos para a história de Abraão, que Abraão ouviu a Deus, e por ele ouvir a Deus, então ele desejou ir para onde Deus falou para ele ir. Nós só vamos desejar, nós só vamos ter vontade daquilo que vimos, daquilo que ouvimos, ou então de uma forma onde Deus pode despertar dentro do nosso coração um desejo. Deus pode despertar dentro do nosso coração uma vontade que a gente nunca viu e nem ouviu, e isso é uma questão divina. Mas é algo que em toda geração existe uma crise de pergunta, e hoje você vai entender algumas coisas, porque eu entendo como pregação, como mensagem, que não é só dar glória a Deus, mas é nós mudarmos a nossa vida e mudarmos o conceito, o entendimento, para que nós possamos avançar. E uma das questões é: quando é vontade de Deus e quando é a minha vontade? Será que o que eu estou passando é vontade de Deus? Será que o que está acontecendo na minha vida é vontade de Deus? Quem é de nós que já não fez essa pergunta? Quem é de nós que já não questionou e já não tivemos resposta, e por às vezes fazemos a ter decisões na nossa vida que vai ser prejudicial, e nós pensávamos que era a vontade de Deus e não era. Eu escuto tantas coisas, eu e a pastora aconselhamos pessoas, e algumas pessoas falam para nós: pastor, isso é vontade de Deus. E eu falo: isso não é vontade de Deus. Uma das coisas que nós temos a fazer é vontade divina e vontade humana. O que é e como eu defino uma vontade divina e como é que eu defino uma vontade humana. Para que nós não podemos nos apoiar e usar como de amuleto alguns desejos do nosso coração e falar que é vontade de Deus, porque isso corre um grande risco. Isso é uma linha muito fina, de nós termos um desejo, de nós termos uma vontade, termos um sonho, e podermos dizer: é vontade de Deus, então eu vou por esse caminho e vou por essa direção. E quando é lá na frente, acaba quebrando a cara. E muitos que ouviram, viram, como é que Deus pode ter a vontade assim? Uma das coisas que eu bato na tecla é que a vontade humana, ela sempre vai ser uma vontade para si, aonde nunca vai estar Deus envolvido no seu plano e no seu projeto. Vontade humana, Deus não estará no projeto, Deus não estará no papel do que você deseja ou do que você sonha. Podemos chamar o desejo de vontade, a vontade de sonho, de projeto, de proposta, seja qual for a nomenclatura que nós usarmos, mas eu tenho que entender que toda vontade humana, ela vai desejar para si e não vai colocar Deus no seu projeto. Quando é que eu sei que é vontade humana?
quando a vontade humana, ela traz prejuízos para si ou para outro, como resultado do que vai se fazer. Tudo aquilo que vai se ter resultado no final, de dor, de sofrimento, de uma forma negativa, para mim ou para alguém, isso é vontade humana e não é vontade divina. A vontade divina, sempre haverá Deus na proposta da vontade. A vontade divina, Deus sempre estará interagindo com aquilo que você deseja, e Deus tem que ter um espaço nesse projeto. Mas se Deus não tiver espaço nesse projeto, para que o nome dele seja engrandecido, ou alguma coisa acontece para que ele seja visto, não é vontade de Deus. Toda vontade de Deus, ele está fazendo parte da história, do que nós desejamos, do que nós sonhamos, ou do que nós sentimos. A vontade divina, ela nunca será prejudicial ao seu resultado. A vontade divina nunca vai causar dores, nunca vai causar sofrimento a si e nem ao outro, nem ao próximo. Então eu posso pontuar algumas coisas aqui quando alguém, seja na idade infantil ou idade adulta, e que não chegou na velhice e morre, e que causa sofrimento à família, causa sofrimento às pessoas que estão à volta, eu posso dizer com toda certeza e de forma muito categórica dentro da palavra, que não é vontade de Deus ter matado ou alguém ter morrido. Como nós vemos algumas pessoas dizendo, eu acho que era vontade de Deus recolher alguém. Mas como é que vai recolher trazendo sofrimento? A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, não haverá dores, não haverá sofrimento, não haverá prejuízos. Então eu posso dizer que toda vontade divina não causará a mim nem ao outro nenhuma situação que pode trazer sofrimento. Mas vontade humana é que vai trazer. Porém, a vontade de Deus contra a vontade humana pode entrar em conflito. Nós podemos ter uma vontade e Deus ter a vontade dele, e nós entrarmos em conflito de vontades. E quando nós entrarmos em conflitos de vontade, pode então surgir dentro de nós crises existenciais, ou sofrimentos, ou então pontos de interrogação, quando nós ficarmos debatendo contra a vontade de Deus. Há um caso na Bíblia, um homem chamado Jonas, que a vontade de Deus é que toda Nínive pudesse conhecer o Deus de Israel. Jonas é chamado por Deus para ir até essa cidade, para pregar, anunciar a Deus, para que esta cidade viesse a se converter dos seus maus. Só que Jonas não queria ir ao chamado, à vontade de Deus. Então todas as vezes que nós enfrentarmos e nós queremos lutar contra a vontade de Deus, nós podemos correr algumas situações. Jonas fugiu da vontade de Deus. Ele diz que foi para Jope, e de Jope ele foi para dentro de um navio, e dentro do navio ele foi lá para o porão do navio, e houve naquele momento uma tempestade, aonde tudo que tinha de bagagem dentro do navio teve que ser jogado no mar, e mesmo assim a tempestade não parava. E quando perceberam, Jonas se levantou e colocou dizendo: toda essa tempestade que está acontecendo é porque eu não estou fazendo a vontade de Deus. Quando nós resistimos à vontade de Deus, tempestades podem se levantar, barcos podem se movimentar. Quando nós resistimos à vontade de Deus, para que nós não possamos nos doar e Deus seja glorificado, um vento forte pode vir. Mas o vento forte não é para ninguém morrer, e ninguém vai morrer no tempo forte.
é só para despertar do sono, acordar, se levantar, a se dispor a fazer a vontade de Deus. Deus não matou Jonas e não matou ninguém da embarcação, porque Deus não traz prejuízo para outro quando é vontade dele, mas Ele faz um barulho, um movimento só para despertar, para acordar do sono quando nós estamos dormindo e quando nós estamos fugindo. Deus já está falando nessa noite com muita gente aqui. Talvez você não entende a tempestade, o vento que acontece mediante as coisas, que muita coisa tem que ser colocada para fora, mas Deus só está falando aqui: não resista à minha vontade na tua vida, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Eu não quero matar e não quero destruir, eu só quero chamar a tua atenção e balançar o barco da tua vida, para que você possa acordar e fazer a minha vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. E entenda que você é alguém muito especial que Deus chamou, e Deus poderia chamar qualquer outro, mas Ele te escolheu para fazer a vontade dEle. Isso é um privilégio de Deus, isso é um privilégio meu, é um privilégio seu, ser escolhido por uma divindade que criou céus e terra, e diz que Ele está sentado ao seu trono e a terra é estrado dos seus pés, e Ele poder saber quem é você pelo teu nome, e te conhecer desde o ventre da tua mãe, quando você estava sendo gerado, e poder te chamar a ser profeta, a fazer a vontade dEle. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Não resista à vontade de Deus na sua vida. O vento pode passar, o vento vai se acalmar, mas quando nós nos alinharmos à vontade de Deus, há uma obediência a fazer a tua vontade. Ei, Deus está te chamando, Jonas. Não foge do teu compromisso, não foge da tua responsabilidade, porque eu sei da tua capacidade. Eu te chamei para as nações. Vontade humana e vontade divina. Quando eu percebo que o salmista vai dizendo: o Senhor concederá os desejos do teu coração. Desejo eu posso chamar de sonho, posso chamar de vontade, seja o que for. Não tem como deixar de pensar na vida de José. Gênesis capítulo de número 37 fala de um menino, filho de Jacó, tem 11 irmãos, uma geração de 12 filhos, e José é o 11º filho. E José é um menino de 17 anos, ele tem um desejo, ele tem uma vontade, e a vontade que ele tem é uma vontade que nunca foi expressada, nunca foi verbalizada, só estava no coração dele. Porque se José tivesse verbalizado a vontade e o desejo do coração, os que estavam à sua volta, sendo seus irmãos, não compreenderiam, não entenderiam e fariam, que nós conhecemos o que fez. José não fala a vontade, porque tem desejos e vontades que não dá para nós comunicarmos a ninguém. Porque nós acreditamos que é impossível acontecer uma vontade nossa. A vontade de José era poder liderar e ser o patriarca da sua família. Porém, existia uma lei, existia uma regra na cultura, aonde o patriarca, o que assumiria a ser o líder da família, era o primeiro filho. E o primeiro filho era Rúben. Só que até chegar em José, teria que pelo menos os 10 irmãos dele morrerem, não existirem mais, para que ele pudesse assumir essa posição. Como é que eu vou falar um desejo? Como é que eu vou falar uma vontade, sendo que tem 10 pessoas na minha frente,
e que quando eu olho isso, aos olhos humanos é impossível de acontecer ou de realizar. Então é melhor eu me calar, porque isso pode ser vontade minha e pode não ser vontade de Deus. E se for vontade minha, eu vou trazer prejuízo para mim, vou trazer prejuízo para o outro, e Deus também não será visto dentro desta proposta. Mas Deus, conhecendo o desejo do coração de José, também foi o desejo e a vontade de Deus para que pudesse acontecer. Deixa eu falar algo para você. Você entrou aqui nessa noite. Só Deus sabe o desejo, só Deus sabe a vontade, só Deus sabe o sonho que você guarda dentro do teu coração e que nunca expressou a ninguém. Mas o Senhor que sonda os corações, o Deus que conhece todas as coisas dentro de nós, e mesmo que antes que uma palavra venha a ser verbalizada, Ele já sabe o que é que nós vamos dizer. Ele conhece o desejo do teu coração, Ele conhece o que está dentro da tua alma que nunca foi expressada. Deus conhece o desejo do teu coração. Só que você entra aqui e diz: como é possível que isso realiza na atualidade que nós estamos vivendo? É algo impossível de acontecer, é algo que não tem como lógica de realizar. Mas você veio aqui para ouvir uma palavra do trono de Deus para o teu coração. O Senhor concede e dá os desejos do teu coração. O Senhor dá os desejos do teu coração. Você não está entendendo? Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Só Deus sabe o que passa dentro do teu coração, e Ele diz: eu concedo e te dou os desejos do teu coração. Essa não é uma palavra simplesmente para te encher, porque não tinham que falar. Essa é uma palavra reveladora, porque Ele sabe como você entrou aqui e talvez diz: Deus, eis-me aqui, eu preciso te ouvir, eu preciso te escutar, fala comigo. José, pelo desejo que ele tem, Deus então vai dar um sonho a ele. O sonho que José tem é uma confirmação do desejo que brotou no coração dele. Deus jamais dará algo a fazer na tua vida ou na minha vida que nós não desejamos que aconteça. Eu vou dizer de novo: Deus jamais dará algo que você não sonha e que você pense a realizar. Deus só dá o que nós sonhamos, o que nós desejamos. Nós temos que parar com uma hipocrisia gospel. Com um mês de convertido, há 22 anos atrás, quando eu entrei pela igreja, pela primeira vez eu vi o pastor pregando, eu disse: eu quero ser pastor. 4 anos depois fui consagrado a pastor. Mas foi assim? Não, eu fui estudar, eu fui aprender, eu fui passar, porque qual era o caminho para chegar? Deus concede o desejo do teu coração. Deus está falando ao meu coração que tem gente aqui que tem sonho, tem desejo de criança, e que até hoje não falou e não realizou, e não sabia como vai acontecer. Mas o Senhor está me falando ao meu coração: chegou o tempo de você ouvir a voz dEle e começar a sonhar, porque hoje é um sinal de Deus, como o sonho que José teve do desejo do coração dele.
José teve um sonho como confirmação de Deus, que Deus faria conforme o coração dele a acontecer. Entenda, o sonho de José foi um sinal de Deus de aprovação. Eu quero ser ousado e usado aqui nessa noite para dizer que hoje esse culto é o sonho do sinal de Deus na tua vida, que Deus te trouxe aqui para falar que eu vou realizar o que está no teu coração e o que almeja lá dentro e o que você sonha ainda com as impossibilidades, as dificuldades e todas as coisas contrárias que você nem imagina, mas eu realizarei conforme está no teu coração. E hoje é sinal de Deus, hoje é sinal de Deus para a sua vida, como o sonho que Deus deu a José. Agora entenda, José, ele sonha na casa do pai. Deus dá um sonho para ele na casa do pai. Só que o sonho dele vai se realizar no Egito. Ele sonha em casa, só que a realização é no Egito. A gente conhece a história que José foi vendido, José foi difamado, José foi preso, José foi parar na casa de Potifar. Mas José se torna governador e líder, e o sonho vai ser realizado 13 anos depois, mas se concretiza no Egito. Porque todo sonho provoca mudança. Todo sonho provoca mudanças e alterações, até geográficas. Ele sonhou na casa do pai, mas aconteceu no Egito. Prepara-te para mudanças, porque sonho provoca mudanças, aleluia. Sonho provoca alterações, sonho provoca alterações que você nem imagina e nem pensa. Mas se você sonha, se você tem desejo, se você tem vontade e está ligado com a vontade de Deus, prepara-te para as mudanças que Deus vai começar a fazer na tua história e na tua vida. E entenda, anota esse culto de hoje para não ficar surpreendido do que Deus está falando e as mudanças que vão começar a acontecer, em você dizer: Deus vai realizar a vontade, mas parece que tudo está mudando na minha vida. E você vai entender que tudo isso é porque quem sonha tem mudança, quem sonha tem alteração geográfica. Você vai mudar de casa, você pode mudar de cidade, até de país você pode mudar, quando é vontade e sonho que Deus realiza. Prepara-se. Prepara, porque Deus pode mudar você de emprego, Deus pode mudar você de um bairro para o outro. Prepara-te, porque quem sonha causa mudança. A mudança houve. Agora entenda que o sonho que José tem, a vontade que ele tem, ele não teve apoio nenhum dos seus irmãos. Os seus irmãos o invejaram, os seus irmãos o traíram, os seus irmãos o abandonaram, os seus irmãos criaram uma situação para falar para o pai que ele havia morrido. Não teve nenhum apoio. Aqueles que estavam ao lado, que deveriam apoiar, só porque José falou para quem não desejava. Quando nós falamos o que nós desejamos para quem não deseja, e quem não está no mesmo propósito, nunca vai te compreender. Não abra a tua boca para quem não sonha com você. Só abra os teus sonhos para quem sonha com você. Aleluia.
nenhum dos irmãos, todos se uniram para poder matar, mas aí daqui a pouco eles mudam, eles vendem, mas eles falam para o pai que José morreu, só traz a túnica cheia de sangue de um animal que foi morto, e fala: pai, José morreu, acabou aquele que deseja, aquele que tem vontade. Tem muita gente que quer acabar com as nossas vontades, e os nossos sonhos, e os nossos desejos. Tem muita gente que fala assim: é impossível isso acontecer, você está louco, José, você está longe dessas coisas a serem realizadas. Mas conta a história que o pai de José, Jacó, guardou no coração. O pai de José não falou para ele: filho, para com essas besteiras, para de ficar com esses desejos, com esses sonhos. Não. Diz que o pai guardou no coração o que José falou. Sabe o que eu aprendo? Que na caminhada da sua vontade, na caminhada dos seus sonhos, sempre vai ter alguém que vai querer banir, parar os teus sonhos, a tua vontade. Mas Deus sempre vai levantar alguém e preparar para que acredite nos teus sonhos e possa apostar em você e guardar no coração. Deus sempre levantará alguém que vai acreditar nos teus sonhos, por mais impossíveis que sejam, por mais loucos que sejam. Deus sempre vai levantar alguém para preparar, para acreditar e dar crédito e dizer: eu vou guardar no coração, porque eu creio que Deus pode fazer isso na sua vida. Deus prepara alguém no meio do caminho, da trajetória, que acredita na tua vontade. Prepara-te, porque você não vai ter só pessoas que vão querer te parar de ter vontade, mas vai ter pessoas que serão levantadas a estender a mão e acreditar e te abraçar, falar: estou junto com você. Você não ficará sozinho. Quando nós olhamos para isso, José é vendido, José é preso, José é difamado. E eu entendo que toda vontade que nós temos e o que José passa, Deus não falou no sonho para ele. Entende? Deus confirmou a vontade, mas não falou o processo. Deus mostrou o final, mas não mostrou a caminhada. Eu vou dizer de novo: Deus mostrou o fim, mas não mostrou o processo, a caminhada. Só mostrou a realização de como seria e o que aconteceria. Porque se Deus tivesse mostrado para José o processo, José teria desistido do negócio. José teria falado: isso daí é muito pesado para mim, é melhor deixar para outro. Mas entenda uma coisa: Deus está no começo, no meio e no fim. Tudo faz parte do processo. Tudo faz parte do processo de um desejo do teu coração. Tem muita gente que não está entendendo nada na vida, mas deixa eu te dizer: tudo faz parte de um processo, de uma vontade do coração que está em você, e Deus está confirmando e está dizendo: não se preocupa com a caminhada, eu estarei com você todos os dias até a eternidade. Quando você cair, eu levanto; quando faltar, eu sustento; quando dificuldade
dificultar, eu te carrego no colo. Quando alguém quiser te atingir, eu te protejo. Quando alguém quiser te parar, eu faço você voar. Não se preocupe, o que eu te mostro no fim acontecerá, porque ele não é homem que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Falar a não acontecer. O processo pode ser dolorido, mas a vitória será conquistada. O prazer será maior do que a luta. Quando eu percebo isso, os irmãos de José, quando achavam que ele tinha morrido, quando achavam que ele tinha acabado, lá em Gênesis 45, versículo 22 e 23 em diante, pensava-se que José tinha morrido. O pai Jacó estava em sofrimento há 13 anos. Imagina alguém em sofrimento há 13 anos, pensando que algo morreu, algo acabou e não tem como mais. 13 anos que Jacó sentado na sua casa, porque os seus filhos vieram trazer a ele: pai, José morreu. Pai, José morreu. Alguém vinha perguntar para Jacó sobre os seus filhos e via o seu semblante triste. Aonde está todos os seus filhos? Teve um que morreu. Mas e o corpo dele? Não sei, sumiu. As feras, os animais comeram. Foi o relato dos irmãos. 13 anos chorando por uma coisa que acreditava que estava morta. Está lá em Gênesis 45, verso 23. Todos acreditavam que José estava morto, e até o seu pai acreditava que estava morto. Oh, meu Deus. Aleluia. 13 anos se passam. Uma fome na terra vem. A gente conhece a história que José se torna governador. E José agora chama os irmãos, reconhece quem são eles, segura agora Benjamim, que é o caçula, e vai dizer: vai chamar o pai de vocês para vir até aqui, e pode falar que eu estou vivo. Escute o que Deus quer falar na tua vida hoje. Os irmãos saem, chega até o pai e diz: pai, José. O que tem José, Rubem? José, pai, está vivo, nós encontramos. Para de brincadeira, filho. Eu estou triste, chorando, não consigo esquecer esses 13 anos que se passaram. 13 anos de dor, 13 anos de sofrimento, 13 anos que eu busco, mas não encontro. Não, pai, nós encontramos, ele está vivo. O relatório sobre a vida de José mudou. Aonde todos falavam que ele estava morto, agora trazem a notícia que ele está vivo. Tem alguém que já está entendendo o que Deus está falando essa noite. Ah, tem coisa na tua vida que já houve relato que está morto, esquecido, acabado, que nunca mais pode ser despertado. E foi o relatório que veio trazer lá. Mas Deus tem uma nova notícia. Deus está dizendo a notícia daquilo que havia, não tinha mais esperança, e que já acabava, e que não tinha como surgir. Deus está dizendo: eu estou mudando a notícia, eu estou mudando a história, eu estou trazendo uma nova notícia para dizer: ei, o teu sonho que você pensava que estava morto, estava acabado, estava enterrado, o teu sonho, o teu desejo, talvez lá de menino, de criança, da adolescência, a tua história, pensando que tudo está acabado, o teu casamento, quem sabe está pensando que a tua vida profissional está acabada. Ei, você está pensando que tudo está destruído? Não, ele está dizendo:
dizendo: o relato está mudando, a história está mudando, a notícia está mudando, a notícia será outra. Vai estar vivo, vai estar vivo, vai encontrar a mudança. Só quem acredita levanta sua mão e adora Ele. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Ele concede, Ele dá o desejo do teu coração. Aleluia. E quando Deus dá o desejo do teu coração, Ele não pergunta se você quer ou não quer, Ele só dá. Aleluia. É no tempo dEle, é na hora dEle. Fica tranquila, fica em paz. É na hora dEle, é no tempo dEle. Eu fico olhando para Maria, esposa, noiva de José. Quando Deus vai cumprir a vontade na vida dela, Ele não pergunta para ela se ela quer gerar o filho ou não. Você não vê Deus perguntando, dizendo: Maria, você quer gerar o filho de Deus aí dentro do seu ventre? É vontade divina. E não, Deus não pergunta. Sabia que o desejo dela era ter um filho. E claro, ela iria casar e queria ter um filho, ter uma geração. Era a vontade de toda mulher, e que essa mulher fosse saudável. Mas o que Deus faz com Maria é antecipar que ela tenha um filho. Eu vou dizer, o que Deus faz com Maria é antecipar um sonho e um desejo num tempo que ninguém imaginava e ninguém sonhava, porque ainda ela não era casada e não tinha relação com ninguém. Deixa eu falar o que Deus está falando ao meu coração nessa noite. O que Deus tem e a vontade dEle, Ele vai unir com a tua vontade antes que você espere o tempo certo e o tempo devido de acontecer. Ele pode entrar, Ele pode vir a realizar num tempo que você nem está aguardando. Talvez você está esperando acontecer no fim do ano, vai acontecer o mês que vem. Talvez você está esperando acontecer daqui 5 anos, vai acontecer no final do ano. Fica tranquilo, fica em paz, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Ele antecipa a vontade dEle dentro da tua vontade. Você está entendendo o que Deus está dizendo nessa noite? Tem vontade de Deus sendo antecipada para a tua vida nessa noite. Levanta e adora Ele, adora! É boa, perfeita e agradável. Se coloque de pé. Quero ver se eu não termino o culto na hora que eu falei. Reunião de liderança, pastor, tem que terminar o culto na hora. Então se coloque de pé. É meio difícil, mas eu tenho certeza que Deus está fazendo. Escute. E entenda. A Bíblia nos fala que Jesus ensinou uma oração: seja feita a tua, seja feita a tua, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aceite a vontade de Deus na tua vida. Não resista à vontade. A vontade de Deus vai beneficiar você, vai beneficiar o outro, e Deus vai estar envolvido
e vai ser visto. A nossa vontade pode nos trazer prejuízos. Tem coisas que nós não temos vontade, e tem coisas que nós precisamos fazer mesmo sem vontade, mas fazer por obediência. Fala a verdade, a todo dia você tem vontade de acordar cedo para ir trabalhar? Com esse frio aqui ainda? Mente não, irmão. Fala a verdade, não, né? Mas você vai, por quê? Você vai pelo compromisso e pela responsabilidade que você tem. Porque se você fizer essa vontade de ficar e não levantar por causa do frio, pode trazer prejuízo para você. Então você vai por questão de compromisso, responsabilidade, e não levar prejuízo lá na frente, ser mandado embora, ou deixar de receber, perder o dia, o domingo e feriado se tiver. Você vai. Quantos aqui gostam de academia? Eu não gosto, mas tem que ir, irmão. Meu irmão manda lá o dia lá, 7 horas da manhã, manda lá, tá na hora. Mas eu tenho que ir. Porque se eu não for, meus braços tudo dói, perna, a idade vai chegando. É verdade, fala aí, Deus, né? E aí você tem que ir. Tem coisas que nós temos que fazer para entender e ter resultado. Eu tenho vontade de comer doce toda hora, irmãos. Eu gosto de um chocolate, que misericórdia. Mas se eu ceder essa vontade toda hora, imagina como é que eu vou ficar. Não vou entrar nem naquela porta ali. Vontade de gordinho é comer. Vontade. Mas a gente não pode ceder algumas vontades, porque pode causar prejuízo, colesterol. Não é só estética não, é colesterol, gordura no fígado, uma série de coisas. Pega ele, Deus vai falando aí. Algumas vontades a gente tem que resistir, outras vontades a gente tem que obedecer. Eu tenho que entender qual é o resultado, eu tenho que entender qual é o benefício de fazer aquela vontade. Por isso que eu quero perguntar nessa noite: se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você está aqui, e pode ser que você esteja com vontade de entregar a sua vida para Jesus, ou pode ser que você não tenha vontade nenhuma de entregar a sua vida para Jesus. Se você tiver vontade, muito bom, porque o resultado é vida eterna e salvação. Mas se você não tiver vontade e entregar a sua vida para Jesus, você vai ter vida eterna e salvação. Você vai fazer sem vontade, porque não é por vontade que nós entregamos a nossa vida, não é por sentimento. Eu tenho vontade, eu não tenho vontade, é por entendimento. Hoje eu não estou com vontade de entregar, eu não vou entregar a minha vida para Jesus, é por entendimento. Lembra que eu falei que algumas coisas nós temos que ceder para saber o resultado? E se eu não entregar a minha vida por Jesus, se eu não entregar a minha vida por Jesus, e eu não tiver a oportunidade de me entregar a Ele, e eu partir para outro mundo, ou Jesus voltar e o arrebatamento acontecer, eu não tenho direito à salvação da vida eterna. Eu causo prejuízo para a minha vida. Eu quero perguntar, tem alguém aqui nessa noite? Se tiver alguém, levante a sua mão. Com vontade ou sem vontade, irmão, levanta a sua mão e fala: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Tem alguém aqui pela primeira vez a querer fazer esse ato? Eu quero perguntar a você que se afastou, você que se distanciou, você que já pisou no santo do santo, você que já se envolveu com o Senhor e por um motivo ou outro deixou de ter comunhão, mas hoje, com vontade ou sem vontade, você decide voltar, a retornar a ter comunhão com Jesus. Tem alguém aqui nessa noite a decidir? Se tiver, levante a sua mão assim, ó. Tem uma vida ali? Glória a Deus.
Você pode vir aqui. Aleluia! Eu quero continuar perguntando. Eu creio que há mais pessoas aqui que Deus está falando ao meu coração. Com vontade ou sem vontade, decida hoje e venha retornar à comunhão. Talvez você fale, eu não tenho vontade nenhuma de poder retornar, mas eu estou te falando do resultado lá na frente. Porque com vontade ou sem vontade, você vai receber os benefícios de Deus, quando você decide a entregar. Tem mais alguém? Levanta a sua mão se tiver mais alguém. Não há mais ninguém? Eu quero fazer uma oração específica. Mas antes de fazer uma oração específica, qual é o seu nome? Ágata. Eu quero orar pelas pessoas aqui, porque Deus está colocando no meu coração. Por todas as pessoas que andam sem vontade na vida, vem aqui, eu quero orar por você. Por você que está sem vontade, sem desejo, sem sonho, sem vontade de fazer, de levantar, de caminhar, de continuar, de prosseguir, de lutar. Você que está sem vontade de viver, você que está sem vontade de poder ficar perseverando, sem vontade de ler a palavra, de celebrar, de jejuar, de vir aos cultos. Você que está vivendo sem vontade, vem aqui, eu quero orar por você. Vem. Eu quero orar por você. Onde estão as pessoas? Vem, eu quero orar por você. Eu sei que tem mais vidas aqui. Não fique tímido. Eu quero orar pelas pessoas aqui que têm vontade, mas as que têm vontade e que estão passando por processos e estão quase abandonando essa vontade que tem no coração, porque a ventania está tão grande, mas a vontade não perdeu, mas o processo está dolorido. Vem aqui, porque eu quero orar por você. Vem, porque eu quero orar por você. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Talvez a luta está grande, a guerra, a ventania, e está quase perdendo a vontade. Mas hoje Deus vai renovar a vontade de vocês aqui. Pai, eu oro pela Ágata, que hoje retorna para Jesus. Que o Senhor resplandeça sobre a vida dela, e que o Senhor abençoe. Que o Senhor dê forças para ela. Independente do que ela aconteceu, ela seja purificada, perdoada, santificada. Tudo se torne novo daqui para frente. As coisas velhas já se passaram. E que a partir deste dia, deste momento, a alegria do Senhor seja transbordante sobre a vida da Ágata. Eu abençoo, Senhor, para que ela possa a realizar, a concretizar o que o Senhor tem na vida dela. Que o Senhor tire, Pai, as dores. Que o Senhor tire todas as dificuldades. E que o choro, Senhor, possa durar só uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tome em tuas mãos, Pai. Tome em tuas mãos e guarde esta vida. Fica tranquila, Ágata. Quem falou pelas costas? Quem falou pelas costas? Deus viu. Não precisa se preocupar. Deus está quebrando um vínculo de quem colocou as mãos sobre você e está dizendo: filha, eu quebro
todos os vínculos passados, e nenhuma palavra que foi proferida e foi dita fará efeito sobre a sua vida. Você não vai ficar mais prisioneira de nada e de ninguém. Você é livre, Ágata. Você é livre, Ágata. Você é livre. Pai, toma, Senhor, as tuas filhas em tuas mãos. Você diz para o Senhor assim: eu só quero um refrigério, Deus. Só quero uma pausa. Porque tem hora parece que não tem mais sombra, não tem refrigério. Parece que a história nunca acaba. Entra dia, passa dia. Quantas vezes já houve assim: esse ano vai ser diferente. Aí quando começa é tudo igual. Esse ano é diferente. Quando começa é tudo igual. Sabe por quê? Porque você já recebeu um balde de água fria em abrir a tua boca e contar e ninguém acreditar. O Senhor me mostra como se você tivesse em ninho de tubarões, querendo te matar, querendo te consumir, querendo acabar com a sua vida. Mas o Senhor diz: eu te mudo de ambiente. Eu mudo você de ambiente. Eu mudo quem está à sua volta. E o mar que estava turvo se tornará calmo, manso. As águas se tornarão tranquilas. Fica em paz, porque o teu ano começa agora, a tua vida começa agora, diz o Senhor. É um novo tempo que eu faço a realizar, diz o Senhor. Todo balde de água fria que foi jogada quando você abriu a tua boca, o Senhor está dizendo: eu te renovo no dia de hoje e faço para ti, dizendo: a tua vontade será feita, o desejo do teu coração será realizado, assim diz o Senhor.